E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, ainda continuando as aplicações de integral, especificamente as equações diferenciais ordinárias, as quais, na aula anterior, vimos a sua ideia, que é uma equação formada basicamente por derivadas, tá? No momento de resolução dessas equações, eu determinarei as primitivas, ou a primitiva específica, caso eu tenha uma condição inicial, uma condição dada, tudo bem? Como vimos no exemplo 1 e 2. Partindo disso, seguimos para o exemplo 3 na nossa aula, que tem o seguinte enunciado. Tem uma incorreção ali no enunciado, mas vamos lê-lo corretamente. Uma equação da reta tangente T à curva C, no ponto 1 e 3, é dada por T tal que y é igual a x mais 2. Se em qualquer ponto xy da curva, onde y é função de x, se tem y duas linhas igual a 6x, ou seja, a segunda derivada dessa curva é igual a 6x, encontre uma equação para essa curva, beleza? Vamos lá no quadro resolver essa situação. Se liga. E aí, meu povo querido, mais uma aula nossa, acabamos de ver o enunciado de mais um exemplo sobre as aplicações de EDO básica dentro do nosso conteúdo de integração, tá bom? Se liga, nesse terceiro exemplo, o que é proposto? Assim como vimos na última aula, na primeira e na segunda questão, no primeiro e no segundo exemplo, são dadas situações e dadas chamadas condições iniciais, condições particulares, para que com isso possamos, dentro da família de primitivas, encontrar uma específica para aquela dada situação. Se liga. Aqui, nesse terceiro exemplo, como observamos no enunciado, temos disponível a equação da reta tangente em um determinado ponto da curva e a partir daí devemos determinar que curva é essa, tal que ela possua segunda derivada, expressão de segunda derivada, função segunda derivada, igual a 6x, tá? Bom, no exemplo 2, nós fornecemos, foi fornecido a inclinação da reta tangente. A inclinação da reta tangente equivale à primeira derivada, beleza? Num determinado ponto. Na segunda questão, a inclinação foi uma expressão. Então, ali foi a derivada em qualquer ponto x, y da curva. Nessa questão em particular, eu tenho a reta tangente em um ponto específico, o ponto 1 e 3, que é o ponto da curva, tá? Então, eu tenho a curva e eu tenho a reta tangente naquele ponto, como já estudamos em derivação, beleza? Se liga. De posse da reta tangente, nós conseguimos, tá, obter o coeficiente angular dessa reta, tá? O que é o coeficiente angular da reta? É exatamente o valor do A, tudo bem? Quem é o A nessa reta? 1. E isso é o coeficiente angular. Lá do estudo de derivação, coeficiente angular significa o quê? O valor da primeira derivada no ponto, ok? Então, o que eu estou dizendo? Que ao considerar esse ponto de coordenada x igual a 1, a derivada no ponto, a y' nesse ponto, equivale ao que? 1. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma informação que me vai ser necessária para determinar a curva, visto que eu estou dando uma segunda derivada dessa curva. Então, com a segunda derivada dela, eu posso raciocinar como eu estava raciocinando apenas com a informação da primeira derivada e encontrar primitiva, tá? Para depois estabelecer quem é a curva. Se eu dou a segunda derivada, quando eu obtiver a primitiva, essa primitiva será uma função primeira derivada, tá? Com uma constante que eu posso determinar a partir dessa informação.
Vamos lá. Se a segunda derivada é igual a 6x, escreverei isso no formato de diferencial. O que é que significa a y duas linhas em diferencial? É a derivada, é o diferencial de y' em relação a x, tudo bem? Porque a segunda derivada é uma função de x. Isso é igual ao 6x. Separando os diferenciais, como fizemos no item 2 e no item 1, eu digo que diferencial de y' é igual a 6x vezes dx, diferencial de x. Integrando ambos os membros, o que é que eu vou ter? Integral de 1 dy', a variável aqui é y', tá? Integral disso é y', ok? Que a variável é y'. Esse y' quem é? 6x ao quadrado sobre 2, que é a integral de x dx. 6 vezes a integral de x dx. Mais uma constante. Vou chamar essa constante de C1, tá? Com C1 pertencente a R. Vou simplificar, isso vai dar 3, beleza. Aqui é uma forma genérica da primeira derivada dessa função que eu quero descobrir, tá? Bom, qual a informação que eu tenho para encontrar uma função derivada única? Que aqui é uma família de funções derivadas, da primeira derivada, tá? Eu quero apenas uma primeira derivada para essa função. E como eu posso obtê-la? Basta considerar uma das condições. Qual é a condição que eu acho que tem valor da derivada num ponto? Essa daqui. Porque ela indica o seguinte, que a derivada num ponto da curva, aqui é um ponto da curva, então aqui é o x e o y. Nesse ponto da curva, a derivada é 1. Então, no ponto onde a abscissa vale 1, a derivada vale 1 também. Então, dessa informação, eu vou ter o seguinte. Substituindo esses valores aqui, eu terei 1, que é a primeira derivada, é igual a 3 vezes 1 ao quadrado mais C1. Isso implica que C1 equivale ao quê? 1 menos 3, ou seja, menos 2. Tudo bem? 3 passa para lá, menos 2. Então, qual é a minha curva primeira derivada? 3x ao quadrado menos 2. Menos 2, menos 2. Eu com essa mania de falar, escrever outra coisa. Se liga. 3x ao quadrado menos 2. Bom, mas ainda não é a equação da minha curva. Como eu encontro a equação da minha curva? Fazendo o mesmo processo. Se eu tenho a primeira derivada, escrevendo isso em diferenciais equivale a dy sobre dx. E isso será igual à expressão 3x ao quadrado menos 2. Separando os diferenciais, dy é igual a 3x ao quadrado menos 2 vezes o diferencial de x. Integrando ambos os membros, o que é que eu obtenho? Integral de dy é y. Integral dessa expressão em x é 3x ao cubo sobre 3, né? Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3 vezes 3, menos 2x, que é a integral de 1 dx, vezes 2, vezes menos 2. Mais uma constante c. Aqui eu usei C1, aqui eu estou usando C. São constantes distintas, tá? Com C pertencente a R. Mas eu posso encontrar a curva especificamente, determinar esse valor de C, como procurando outra informação que é dada específica dessa curva nessa questão. No caso, o ponto que é da curva, que é o ponto de coordenadas 1 e 3. Tá? Como o ponto 1 e 3 pertence à curva, o que é que eu vou ter? Substituo y por 3, x por 1, e daí eu vou ter 3 é igual a 1 ao cubo, porque isso aqui vai embora,
menos 2 vezes 1 mais C igual não, implicando que C será 3 menos 1 mais 2. 5 menos 1, 4, né? Tomara que eu não erre conta. 1 menos 2, ok, 4. Logo, qual é a equação específica da minha curva procurada? Qual é a primitiva que gerou essa primeira derivada, que gerou essa segunda derivada? Tá? CY igual a x ao cubo menos 2x mais 4. Então, essa é a curva procurada para esse item, tá? Para a questão 3, esse exemplo 3, beleza? Espero que tenham compreendido. Se eu tivesse uma terceira derivada, uma derivada de ordem 3, para que eu encontrasse a curva, teria que fazermos 3 processos de integração, tá? Isso aqui seria uma derivada, uma equação diferencial. Por que o nome diferencial? Porque eu trabalho com diferenciais, ok? Mais à frente, no futuro, em outros momentos, vocês vão estudar tipos de equações diferenciais. Por enquanto, eu só estou vendo as básicas, tá? É isso. Vamos avançar para o próximo exemplo. Então, galera, avançando para o exemplo 4. Exemplo 4. Mostre que para o movimento em uma reta com aceleração constante A, com velocidade inicial V0 e deslocamento inicial S0, o deslocamento do móvel após o instante t é dado por S igual a S0 mais VOT mais meio de AT2. Aquela famosinha fórmula que vocês estudam em física básica, tá? Vamos lá discutir sobre isso no quadro. Então, meu povo querido, continuando aqui com a nossa segunda questão, que acabamos de ver o enunciado, onde são trazidas as seguintes informações. Eu tenho um movimento, tá? Movimento uniformemente variado, chamado MUV lá da física, tá? Ok, a aceleração desse movimento é constante, a velocidade, temos uma velocidade inicial V0 e uma posição também inicial S0, tá? Então, eu tenho uma variação de velocidade que gera uma aceleração, mesmo que constante, ok? A velocidade inicial, fisicamente falando, e a posição inicial ocorrem em um tempo inicial. Eu chamarei esse tempo inicial de T0, e o T0 é zero. É um tempo, né, que ainda não começou a ser contado. Tempo inicial, zero. Então, no início do movimento, que não começou a contar o tempo, eu tenho uma velocidade inicial V0 e uma posição inicial S0, tá? No estudo de derivadas, eu tenho conhecimentos prévios de física básica, que são esses aí, porém atrelados à derivação. Vamos lembrar? Se liga. Nós sabemos da física básica que, ao derivar a função posição, eu obterei uma função v de t. Eu obterei a função velocidade de um móvel, tá? Assim como se eu derivo a velocidade, eu obtenho o quê? A aceleração em t. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui, olha só, se a posição, a derivada é a velocidade, e a derivada da velocidade é a aceleração, além disso, eu ainda sei, ó, que derivando 2 vezes a posição, eu obtenho a aceleração. A aceleração é a segunda derivada da posição. Mas isso aqui eu nem vou precisar utilizar, ok? Olha só. Dessa primeira, na verdade é a aceleração, não é a linha de t, é só a aceleração. Derivando a velocidade, eu tenho a aceleração. Derivando a posição, eu tenho a velocidade. Tá com dúvida? Vai em nossas aulas de derivação e refresca a sua memória. Se liga. Olha só, se a velocidade, a derivada da velocidade é a aceleração, escrevendo isso em diferenciais, o que é que eu vou ter? Derivada de v em relação a t, tudo bem? É uma derivada em função de t, será igual à função aceleração. Mas a função aceleração para essa situação é algo constante, que eu chamarei apenas de A. Tá? É um número, não deixa de ser uma função. É uma função constante.
Separando os diferenciais, eu tenho que dv é igual a A vezes dt, tá? Integrando ambos os membros, o que é que eu obtenho? Derivada ou integral, perdão, de dv, que é o mesmo que integral de 1 dv, é v. A variável aqui é v. A integração ela pode ser feita com qualquer variável, tá bom? Não só com um x em dx, como vimos nas nossas aulas anteriores. Derivada da aceleração dt. Essa aceleração é uma constante. Então, se é uma constante, eu posso retirar da integral. E derivada de dt, quem é t. Ou seja, isso é at, mais uma constante que eu vou chamar de c1. Tudo bem? Então, o que é que eu obtive? Uma função para a velocidade, tá? E o coeficiente, uma função de primeiro grau, que é a função da velocidade, e o coeficiente é a aceleração, o coeficiente da variável t é a aceleração. Tudo bem? Aparece a variável t em primeiro grau. Bom, mas eu preciso descobrir uma velocidade específica. Como assim específica? Em um determinado ponto. Apesar de ser uma questão genérica, esse C1 pertence a R, claro, que aqui ainda não substituí, ainda não encontrei C1, ok? Então, para descobrir, entre aspas, descobrir, porque eu não vou achar um valor numérico, porque a questão é totalmente genérica, tá? Totalmente com valores em letras, enfim. Mas, para descobrir o valor de C1 em relação aos valores dados, V0, S0, o que é que eu sei? Eu sei que num tempo zero, isso implica que a velocidade equivale a V0, tá? Num tempo inicial, num tempo zero, não precisa nem botar T0. Num primeiro tempo, no momento que o móvel está parado, a velocidade equivale, parado não, no momento inicial, no momento que eu estou contando meu movimento, ok? A minha velocidade inicial equivale ao quê? É a mesma velocidade de uma posição inicial, equivale ao quê? A V0. Daí, o que é que eu terei? Que V0 é igual a A vezes 0 mais C1. Portanto, C1 valerá V0. Logo, a minha função velocidade é dada por AT mais V0. Tá? Algo que a gente já conhece lá da física, beleza? Ou V0 mais AT. O professor de física geralmente coloca o termo independente na frente, tanto faz. Bom, de posse da função velocidade, eu sei que a derivada da posição equivale à velocidade, como já citei aqui. Isso implica em diferenciais que a ds em relação a dt, né, o ds em relação a t, ou seja, ds dt, derivada de s em relação a t, ds dt, equivale à função velocidade, ou seja, a at mais v0. Beleza? Separando os diferenciais, o que é que eu vou ter? dt. Vou ter essa igualdade e integrando esses membros, um a um, a integral de ds é simplesmente s, e a integral disso aqui, a integral dessa parcela, o a é um número, at ao quadrado sobre 2, que é a integral de t, aqui está em função de t, tá? O diferencial está em t, a integral em função de t aqui, mais V0. Esse V0 também é um número, então a integral de V0 é V0 vezes 1t, porque é um número vezes 1, integral de 1 dt, tudo bem? Com mais um c, tá? Que aqui eu usei C1, agora eu vou usar C, com esse C pertencente a R. Beleza? E como é que eu descubro especificamente quem é esse C? Também pelas informações dadas no problema. Foi dito o quê? Que quando t igual a zero, no tempo inicial, no momento inicial, eu terei
uma posição igual a uma posição inicial S0. Daí, o que é que vai ocorrer? No lugar de S, eu ponho S0 igual a vezes 0 ao quadrado sobre 2, mais V0 vezes 0, mais C. E, portanto, concluo que C vale S0. Logo, a função posição do meu móvel, com essas condições dadas, será calculada como AT ao quadrado sobre 2 mais VOT mais S0. Tudo bem? Aquela velha função posição que o professor de física enuncia em suas aulas lá no primeiro ano. S é igual a S0 mais VOT mais meio de AT2, que é a leitura que é feita lá no ensino médio, beleza? Vamos para mais uma questão, a última dessa aula. Vamos agora para o terceiro exemplo, meu povo. Uma pedra lançada verticalmente para cima de um ponto situado a 45 metros acima do solo e com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, e acrescentem também a esse enunciado que está faltando, e considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente, tá? Um valor aproximado para a gravidade, determine. Item A, a distância, faltou também o acento circunflexo, da pedra ao solo após t segundos, o intervalo de tempo durante o qual a pedra sobe e, por fim, o instante em que a pedra atinge o solo e a velocidade nesse instante. Vamos lá para o quadro resolver. Então, pessoal, vamos finalizar agora os nossos exemplos. Vendo o último deles, acabamos de ler, né, de observar o enunciado do exemplo, tá? Desse enunciado eu pude obter esses dados. Trata-se de um lançamento vertical, desprezando a resistência do ar, de uma determinada pedra que é lançada numa posição de altura de 45 metros, né, na vertical para cima. Em algum momento essa pedra retornará, porque existe o impedimento, né, da aceleração da gravidade, que puxa a pedra para baixo, tá? O lançamento é feito com a velocidade inicial de 30 metros por segundo, beleza? Daí, no primeiro item, é solicitada a posição dessa pedra, desse móvel, em qualquer instante t, tá? Nada mais, nada menos, ele quer o quê? A função posição S de t, ou seja, aquela que a gente viu no item anterior, que é S igual a AT2 sobre 2, mais V0t mais S0. Ah, Celso, então eu vou colocar direto e só armar? Não, a gente está em cálculo, não está em física. Você vai obter a função posição através do processo de integração, similarmente ao que fizemos no item 4. Só que aqui mais numérico, porque temos valores numéricos explícitos. Se liga, meu povo. Olha só, o que é que eu sei? Que a derivada da velocidade, eu vou tomar a liberdade de já escrever no formato de diferencial, é igual à aceleração, tá? Então, como a aceleração é uma aceleração da gravidade, na verdade aqui é o g, então isso vai equivaler a uma aceleração negativa, porque é uma aceleração contrária ao movimento, é uma desaceleração do meu movimento, tá? Você joga a pedra para cima, a gravidade é apontada para o centro da Terra, portanto, é contrário ao movimento, logo, negativo. Então, a derivada da velocidade em relação ao tempo equivale a menos 10 aproximadamente, que foi dado no problema. Beleza? Enfim, isso implica então que dv será igual a menos 10 dt. Tudo bem? Integrando em ambos os membros, coloquei até o menos para fora aqui, mas eu faço, poderia já colocar o 10 também, que é isso que eu faço mentalmente quando eu resolvo a integral. Integral de dv é v, integral de 10 dt, 10 para fora, junto com esse menos 10t, mais um C1, com o C1 pertencente a R.
Quem será esse C1? Facilmente eu consigo achar, já sei inclusive, tá? Num momento inicial, ou seja, num tempo inicial zero, a velocidade inicial é de 30 metros por segundo, o que equivale a dizer que, daí, substituindo nessa função genérica primitiva da velocidade, eu tenho que 30 será igual a menos 10 vezes 0 mais C1. Portanto, C1 vale 30, logo a função da velocidade é menos 10t mais 30. Tá? Essa é a função velocidade em função do tempo. Agora, sabendo que a derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade, isso implica que ds, separando os diferenciais, é igual a menos 10t mais 30 dt. Integrando ambos os membros, o que é que eu tenho? Derivada, ou melhor, integral de ds, s, integral dessa expressão do primeiro grau, integral da primeira parcela, menos 10t ao quadrado sobre 2, integral de t, né? E integral de 30 mais 30t, tá? Que é integral de 30 vezes 1 dt. Integral de 1 dt é t. Enfim, mais um c, com esse c pertencente a r. Novamente, como eu encontro esse t? Com as informações que foram dadas. No tempo zero implica posição inicial 45 metros, tá? Para o meu movimento. Logo, eu vou ter daí, eu vou ter o quê? Que 45 será igual a menos 5, tá? Já vou botar simplificado. Se liga, menos 5 vezes 0 ao quadrado, mais 30 vezes 0, mais c, o que me leva a c igual a 45. Pronto. Logo, a função posição em qualquer instante será dada por menos 5t ao quadrado, mais 30t, mais 45. Pronto, fechei. Respondi o item A. O item B, deixa eu relembrar, ele impede o intervalo de tempo durante o qual a pedra sobe. Joguei. Em algum momento, a pedra parou de subir. Nesse momento que a pedra parou de subir, o que é que acontece? A velocidade é nula. Para, ele não tem mais velocidade para a pedra continuar subindo, tá? Isso acontece em algum tempo. E como é que eu posso descobrir esse tempo? Simples, é só usar a função velocidade. Se eu estou trabalhando com a velocidade nula, isso vai acontecer em algum tempo. Tudo bem? Se v é zero, daí aqui é o tempo que a pedra para de subir, tá? Jogando v igual a zero nessa função da velocidade, eu tenho o seguinte, que menos 10t igual a menos 30, portanto, t igual a 3, o que? Segundos. Então, quanto tempo leva para a pedra parar? Qual é o intervalo de tempo? Porque aqui no lançamento era zero. Levou 3 segundos, a pedra parou e vai retornar caindo no solo, tá? Que é o próximo item. Então, o intervalo de tempo é 3 segundos. Eu não preciso nem fazer um dt, porque começou em 0, foi até 3. Então, é 3 menos 0, que é a variação do tempo, que dá 3 segundos. Beleza? Para que a pedra pare de subir. O instante que a pedra atinge o solo e a velocidade nesse instante. Olha só, o instante que a pedra atinge o solo, mesma ideia. Ao atingir o solo, a posição vale o que? 0 metro. Tá? Atingir o solo. Posição 0. Tá? Que aqui era a posição 45. Então, quando S for 0, basta substituir isso na função posição. Menos 5t ao quadrado, mais 30t,
mais 45 igual a zero. Eu vou apagar para a gente continuar a resolver. Fica aí. Então, continuando aqui bonitinho, galera, apaguei tudo, reescrevi aqui e vamos dar prosseguimento. Olha só, esse item aqui, o que aconteceu ao atribuir posição nula, tá? Porque a pedra chegou ao solo, obtém uma equação do segundo grau na variável t. Simplificando essa equação do segundo grau, eu tenho menos t ao quadrado mais 6t mais 9 igual a zero. Eu posso simplificar porque é uma equação e eu estou dividindo tudo, o primeiro membro e o segundo membro, por 5. Tá? Para você não fazer isso quando for uma função do segundo grau. No segundo membro tiver a variável y. Se liga. Aqui é uma equação. Então, dividindo tudo por 5, 6, 9, delta vai dar 36, menos 4 vezes A vezes isso, mais 36, 72. Vixe, feio, não tem raiz exata? E daí? Por favor. Olha só, t será igual a menos 6, mais ou menos a raiz de 72, sobre menos 2, que é 2 vezes A. Pego minha calculadorazinha, obviamente que eu ficarei apenas com o valor positivo, tá? E qual será o positivo? Óbvio que o que tem raiz aqui. Raiz de 72, aproximadamente 8,5 com uma casa decimal. Então, isso aqui é aproximadamente 8,5. Daí eu vou ter 8,5 tirando 6, 2,5. Na verdade, eu vou pegar o negativo, porque se eu pegar, vou pegar os dois aqui para a gente ver, ó. T1 e T2. T1 vai dar 6 menos 8, mais 8,5, menos 6 mais 8,5, 2,5 sobre menos 2. E aqui vai dar menos 14,5 sobre menos 2. Então, esse aqui não serve. Por que não serve, meu povo? Porque vai dar tempo negativo. Não nos interessa. 14,5 dividido por 2, aproximadamente 7,25 segundos, ok? É o tempo que leva-se para a pedra retornar ao solo, tá? Chegar, melhor dizendo, ao solo. Não retornar para não partir do solo, tá? E também eu quero saber com que velocidade ela chega ao solo. Logo, é só voltar na função velocidade e calcular V igual a menos 10 vezes T mais 30, né? Obviamente será uma velocidade negativa, será uma velocidade negativa porque ela estava com velocidade nula, ok? Lá em cima, e aí é um movimento retrógrado, voltei, tá? Até o solo. Velocidade agora nula não, negativa. Lá era nula, aí ela vai retornar com velocidade negativa. Que velocidade negativa é essa? Eu fazendo conta dá 72,5 menos 30. Por que eu estou fazendo essa conta? Menos 42,5. Velocidade é aproximadamente menos 42,5 metros por segundo. Tá? É a velocidade com que ela chega ao solo. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Tá? A gente correu um pouquinhozinho só aqui no final, mas é porque era conta, algo mais corriqueiro para vocês. Beleza? A gente finda, acabamos, a priori, as aplicações de EDO básicas. Próxima aula teremos métodos de integração novamente por partes. Ok? Bom proveito, bons estudos. Curte, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreve. E até a próxima. Peço desculpas pela aula um pouco maior do que estávamos fazendo. Mas acontece. Valeu!